Aqui nesse vídeo a gente vai dar continuidade à leitura do livro. Para quem não viu o primeiro vídeo, é bem importante. A leitura desse livro aqui, Para que o Amor Dê Certo. Quem não tem esse livro, eu acho que é de suma importância que faça esse investimento. Esse livro em mãos é uma riqueza absurda. É através dos nossos relacionamentos que amplificamos o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de pior. Então é bem importante para quem não tem esse livro ainda adquirir. Aqui a gente parou na aula passada nos emaranhamentos. Para quem não conhece ainda a constelação, o que são os emaranhamentos? São questões mal resolvidas entre a nossa alma familiar, nosso campo familiar. Essas questões voltam para a nossa vida e nos visitam. Então, novamente, a gente vai ter que lidar com algo que ou os nossos tataravós, ou os nossos avós, ou os nossos pais não souberam lidar. Isso volta para o nosso campo familiar para que isso seja visto e seja resolvido. É como um karma familiar. É exatamente isso, assim, é como um karma familiar. A gente, antes de vir, resgata umas sujeirinhas que a família foi deixando por aí. E isso é maravilhoso, é uma oportunidade da gente olhar para esse problema que a gente acha que tem, né? Algo não está correto dentro do nosso sistema e esse é o tal de emaranhamento que tanto se fala na constelação. Ciclos inacabados travam a nossa vida, né? Então por isso que é tão bom olhar para isso. Então vamos começar ali, emaranhamentos que se estendem por gerações e suas soluções. No seio da família existe uma profunda necessidade de justiça e compensação. A família e o grupo familiar comportam-se como se tivessem uma alma comum. É essa alma que a gente fala, é esse campo que a gente fala. É como se nós todos fôssemos um levando esse campo adiante, né? Levando a evolução da família adiante. Essa alma vela para que exista na família um equilíbrio entre a perda e o ganho. Equilíbrio em que se abarca várias gerações. Então vocês viram que isso é transgeracional. Não adianta a gente pensar assim, mas isso aconteceu lá com os meus avós. Isso é transgeracional. Se não foi resolvido lá alguma encrenca pesada, isso vem para nós resolvermos nas gerações futuras. E se nós não resolvermos coisas agora na nossa vida, virão para as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos, colocarem isso em ordem. Por exemplo, se um homem se separou levianamente de sua primeira mulher, e está aí o vínculo, ferindo-a levianamente, ferindo-a, e essa mulher tem raiva dele, ele talvez passe pela experiência de que a filha do seu segundo matrimônio fique com raiva e que tenha em relação a ele os mesmos sentimentos da primeira mulher. E aí é o passivo emocional, voltando esse passivo emocional, essa raiva que ele não conseguiu lidar, que ele não respeitou a mulher na hora de terminar o vínculo. A gente precisa, quando tem um vínculo, a gente precisa concluir aquele relacionamento. Concluir com carinho, com respeito, para que aquilo não fique no nosso campo, aquela sujeira, aquele conteúdo, para que não tenha que voltar para nossa família através de um filho, para que a gente olhe para isso. Então, muitas vezes as pessoas trazem a questão de o relacionamento que não está legal com o filho. O comportamento do filho não é o problema.
O problema é que o filho está trazendo algo para que esse pai, para que essa mãe consigam olhar para isso e então limpar esse karma familiar. É essa questão, por que do emaranhamento vir, né, para nós, justamente para limpar essa questão. Então aqui ele fala, a solução seria esse homem dizer à sua primeira mulher: fui injusto com você. Isso aqui que ele fala que teria que ser feito, isso aqui é dentro de uma sessão de constelação, ou até mesmo fazendo dentro de uma terapia. Quando eu atendo os meus clientes, eu trago a questão e trabalho dentro da terapia essa liberação de vínculos. E na escola é isso que a gente vai fazer. A liberação dos vínculos espirituais, que é o que trata a constelação familiar. É a libertação e liberação. Só que o que eu faço individualmente, nós vamos passar a fazer dentro da escola. E é esse o objetivo desse projeto. A gente conseguir dar conta, atendendo mais gente, fazendo eventos presenciais para que a gente consiga pessoalmente atender essas pessoas. Tem coisas que só se tem força quando se faz presencial. E como eu não dou conta mais de atender a minha galera online, começou a ficar muita gente, a gente resolveu expandir um pouquinho, né? Então é esse o objetivo da escola, é esse o objetivo do projeto. Então aqui voltando, Bert Hellinger fala, a solução seria esse homem dizer à sua primeira mulher: fui injusto com você, sinto muito, reconheço tudo o que você me deu. Seu amor foi grande e o meu também, e ele pode perdurar. Então ele diz para aquela primeira mulher e para todos os vínculos anteriores, onde houve uma separação leviana. Leviana que eu digo, não foi respeitado um final, não foi concluído esse final. Vamos ver aqui. Assim pode-se observar que a mulher fica amável porque é respeitada. E isso, a pessoa, ela tem essa liberação e ela não precisa ter contato com essa mulher para saber dos resultados disso. São resultados muito imediatos. A partir do momento que a gente faz essas liberações dentro da constelação, os resultados são muito imediatos. A gente fica sabendo, a gente se sente aliviado, a gente sente a tensão aquela desses vínculos soltando, como se esses elásticos fossem ficando mais suaves. Então, o homem pode ainda dizer, seguindo aqui as falas, né, as falas de cura, as frases de cura, olhe, esta é agora minha nova mulher. Tenho com ela estes filhos. Por favor, olhe-nos com benevolência. Via de regra, a primeira mulher concorda prazerosamente com isso. É muito engraçado que ele fala aqui prazerosamente, como se fosse tudo muito fácil. Mas acontece que isso é um trabalho terapêutico. Por que na escola a gente está trazendo o estudo? Só através do estudo a gente entende o que está acontecendo e começa a compreender, começa a trazer para a compreensão. Somente quando a gente traz para a compreensão, isso começa a aliviar, o coração vai se aquietando. Então não é uma questão de perdão, não é uma questão de continuo rezando por essa pessoa. A gente não consegue fazer isso. Não é a nossa mente que vai fazer isso. É o trabalho terapêutico dentro da constelação que vai fazer isso, nos liberando no momento em que a gente tem o merecimento dessa liberação, no momento em que a gente já tem a compreensão, e essa compreensão só vai chegar através do estudo. Por isso é tão importante a leitura desses livros que a gente vai trazer aqui para o canal, por isso é tão importante o acompanhamento que a gente vai dar enquanto escola.
Assim, o primeiro vínculo é dissolvido de modo positivo. Então, não é uma questão de forçar, é a mente que tenta forçar uma coisa que não está ainda madura, né? Não está pronta para isso. Em uma terapia com a filha, já a filha do segundo casamento, ela poderia dizer ao pai, aí todos estão ali dentro da sessão, né? Esta aqui é minha mãe e eu sou sua filha. Não tenho nada a ver com a sua primeira mulher. Eu me atenho a vocês, do segundo relacionamento. O que houve entre vocês, adultos, não é da minha alçada. Por favor, olhe-me como sua filha e eu o aceito como meu pai. Porque os relacionamentos anteriores não devem ser comentados com os filhos. O que acontece entre relacionamentos, inclusive dos pais, não devem ser comentados com os filhos. Os acontecimentos, as encrencas, as dores, os sofrimentos não devem ser trazidos para os filhos. Por quê? Porque os filhos eles têm uma fidelidade aos pais. E quando os pais trazem todos os seus problemas e vomitam os filhos, eles vão trazer somente sofrimento. Então não existe essa necessidade da gente se abrir para os filhos. Filhos são filhos. Fica bem claro isso. A filha poderia dizer à mãe, que é o segundo relacionamento do pai, para mim você é a única certa. Não tenho nada a ver com a primeira mulher do meu papai. Coloco-me agora ao seu lado. Por favor, olhe-me como sua filha e eu a aceito como minha mãe. Se ela ainda acrescentar, você é adulta e eu sou criança, então ela assume o seu papel como filha na família e o relacionamento anterior já não pode mais atuar negativamente sobre o presente. Por que isso é tão importante? Por que essas falas da filha são tão importantes? Porque é isso que coloca as pessoas nos seus lugares, é isso que inclui os relacionamentos que foram excluídos. Então ele inclui todos os relacionamentos bonitinho, cada um no seu lugar, fazendo dando um fim àquele relacionamento que terminou todo errado, concluindo aquele relacionamento e se abrindo para os relacionamentos posteriores. E os filhos, por sua vez, onde existia algum passivo emocional nos filhos que se voltavam contra os pais, se acomoda isso também nos filhos e para esse conflito entre a família. Esses passivos emocionais param de atuar e tudo se acomoda. A mulher, a segunda mulher, se acomoda, se acalma, fica mais tranquila. Os filhos se acalmam e esses vínculos distensionam as pessoas que tiveram, porque as cordinhas, aquela que eu mostrei no vídeo, elas vão se suavizando, vão ficando mais soltas, vão ficando mais tranquilas, apesar de que esses vínculos vão sempre permanecer ali, cada um no seu lugar bonitinho. Então foi sobre isso. Esse vídeo fala sobre esses emaranhamentos e essas pessoas fora do seu lugar, como a filha que estava representando o ex-relacionamento do pai. Então a gente encerra aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar na grandeza da sexualidade, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.